Olá vocês, estamos aqui em esse dia maravilhoso com o programa Mais Inclusão, um programa realizado pela TVC do Correio da Manhã. Eu sou o Anderson Lopes, o seu medalhista paralímpico, para falar aqui um pouco para vocês da novidade do dia a dia, do direito, da luta das pessoas com deficiência, falar um pouco de acessibilidade, puxar a orelha para quem não cumpre as legislações, e a gente está aqui fazendo esse programa com o maior carinho, principalmente para você. Como eu falei anteriormente, eu sou o Anderson, estou aqui hoje com uma camisa até bonita, listradinha, de azul e rosa. Eu sou uma pessoa com deficiência, para que vocês estejam em casa, eu estou me auto e descrevendo. Tenho uma paralisia cerebral, ocasionando redução do meu movimento do lado direito, foi logo assim que eu nasci, e através dessa deficiência, olha que barato, me tornei um medalhista paralímpico para ganhar a oportunidade de trazer para vocês que estão em casa um pouco mais de acessibilidade, de direito, de luta e de glória para as pessoas com deficiência. E hoje aqui temos a honra de receber Michele Joia, a nossa convidada hoje é psicopedagoga, ela é mestre, né, Michele? De Diversidade e Inclusão da UF. Muito bom tê-la aqui. Ai, que bom, obrigada pelo convite. Trabalho na inclusão, né, gosto de falar da inclusão, tenho experiência de chão de escola. Que legal. E eu sou pedagoga, sou psicopedagoga, sou educadora especial, tenho experiência com pessoas com autismo, sou responsável por 2 clínicas, né? Uma na Vila da Penha, outra no Valqueire, e vamos discutir aí hoje sobre inclusão. E a Michele hoje também tá bonita, tá com a blusa preta, né, Michele? Eu sou uma pessoa branca, tenho cabelo marrom, tô com uma roupa preta, tô com um cordão grande de pedras brancas, amarelas e azul. Tô maquiada, tô com um brinco bonito. Vim bonita, né, pra me apresentar aqui. Eu também tô bonito aqui, olha, com minha barbinha sempre cortada, que vocês acompanham aí, meu cabelo... meu cabelo cortadinho, tô com relógio. Nosso estúdio aqui da cor azul e branca, com os símbolos de luta por direito das pessoas com deficiência. Inclusive, se estiver faltando algum símbolo aqui, ó, você que tá vendo aí em casa... Manda um recadinho pra gente aqui, ó, tá? Os nossos contatos, nossas redes sociais, e a gente sabe que a contribuição de vocês faz um programa melhor. E com a Michele aqui não vai ser diferente. Michele, fala um pouquinho da sua vida, por que você chegou nesse mundo gigantesco da pessoa com deficiência? Então, eu sempre fui uma pessoa que gostou de trabalhar com o outro, né? Eu desde criança, eu queria ser professora. Eu colocava lá minhas bonequinhas, meu cachorro, meu peixe, tudo para estudar comigo. Que legal. E aí eu me formei professora, fiz pedagogia e eu abri uma escola. Eu abri uma escola logo no final da pedagogia. Aonde é a escola? Era em Ramos. Ela fechou. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, no município, né? E aí eu fui dona por algum tempo, e sempre recebia pessoas com deficiência, não sabia como trabalhar, mas recebia, dava aquele jeito, né? Recebi uma surda, foi a Winnes, né? Aí chegou no mundo do autismo. Eu já estava fazendo a psicopedagogia, né? E eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com pessoas com autismo. Eu achava que eu não tinha capacidade para trabalhar com pessoas com autismo. Eu achava que eu ia trabalhar com pessoas com TDAH. Isso já tem quanto tempo? Eu tinha 20 anos, tem 21 anos, né? Foi quando eu abri minha escola com 20 anos. Não, e aí você então começou a se especializar para receber um público diferente, vamos dizer assim, Sim, eu fiz psicopedagogia, que eu via que eu estava tentando fazer, mas eu estava atrapalhando, né? Eu não estava conseguindo ajudar, eu estava piorando. E aí eu fui procurar me especializar, eu fiz psicopedagogia, e nesse momento eu conheci uma amiga, né, que trabalhava já com autismo, e ela falou: Michele, eu vou te treinar, tu vai colocar lá na tua sala, na tua escola, uma sala. E aí eu fui na época, né, sem divulgar e sem saber, a primeira escola particular com uma classe especial. Que legal, Michele. Tipo assim, você é um caso raro, porque a gente acompanha, a gente que é do segmento da pessoa com deficiência, a gente vê muitas das vezes que o profissional, quando recebe algo diferente, ele tenta primeiramente se isolar. E você, muito pelo contrário, né? Foi buscar informação e se tornou hoje expert na área. O que acontece? Assim, a gente acaba fazendo com que as pessoas pensem como você, né? Porque eu trabalho com crianças de todos os tipos, adulto, adolescente, com gravidades, né, de dificuldade, porque eu não me importo, né, de estar recebendo essas pessoas. Legal. Isso eu levei pra vida, né?
Só que aí, sendo de gestora de escola, não fui feliz, não era o que eu voltei a ser empregada. Queria mais, né? Não, eu falei assim, não quero, eu quero dormir, né? Empresário quase não dorme. Eu falei, eu quero dormir em paz. Aí voltei a ser empregada, só ficou só um ano. Não deu, voltei a ser empresária. E aí eu abri a clínica. Quando a gente fala assim, né, pra você que tá nos acompanhando em casa, olha, você tá com uma profissional da área da pessoa com deficiência, que deixou, de repente, de ter uma vida... mecanicamente falando, no mundo das pessoas ditas normais, para trabalhar com a criança, né? O termo é esse meio, uma criança mais especial. Sim. Uma criança que tem as suas... Precisa de mais atenção, múltiplas diferenças. E aí, aprendeu bastante? Horrores, aprendo até hoje. Eu sou fascinada por esse mundo da inclusão, eu sou fascinada pelo mundo do autismo, isso me alimenta, né? E assim, o que a gente percebe muito ainda, eu trabalho com escola, eu trabalho com clínica, eu trabalho na saúde e na educação, né? Legal. A clínica acabou virando referência em consultoria inclusiva. E aí a gente percebe que ainda existe muita falta de entendimento. Né? Ainda existe muita falta de conhecimento da situação. Na verdade, eu não gosto de falar a palavra preconceito, eu gosto de falar ela separada. É o preconceito de alguma coisa que você não conhece. Exatamente. E quando você conhece, você cai de cabeça. É isso. Né? E isso aconteceu hoje, a gente conversando no café. Né? Uma funcionária minha chegou para mim semana passada, eu vou atender um autista, eu nunca atendi um autista, eu quero fazer estágio. Eu falei, vai fazer estágio, mas você já tá fazendo estágio aqui. Você já tá vendo, isso às vezes não é, né? Porque quando fala autismo, né? As pessoas já têm ideia daquele que se bate, que se morde, que cospe, que chuta. Gente, nem todo autista é assim, né? A mesma coisa quando a gente fala de pessoa com deficiência. A pessoa logo mira na cadeira de roda. Não. A deficiência física também tem uma diversidade muito grande. Ou então no pobrezinho, né? No pobrezinho. E eu falo muito isso até para as nossas mães, porque a gente não trabalha só criança, né? A gente trabalha a família dela. E aí a gente fala, não tenha pena. A única coisa que a gente não quer aqui é que tenha pena. E quando a gente fez esse programa, Michele, foi me dada a oportunidade de estar aqui como atleta paralímpico, uma pessoa com deficiência, dando voz, não só às pessoas com deficiência, mas os profissionais que trabalham também, porque eu acho que é isso que dá a grande liga. Isso. Juntar o profissional e a pessoa com deficiência e a família conscientizada. Muito. O Correio da Manhã, né, na presidência do meu amigo Marcos Salles, falou assim, Anderson, vai lá, cria o programa Mais Inclusão, dá oportunidade de voz e faz um grande favor para a sociedade, desmistifica o tema. É isso. Porque o tema às vezes se torna chato, se torna pesado. E no dia a dia a gente vê que é diferente, né, Michele? Exatamente, porque existe porque você falou, né, esse preconceito de que, não, eu não quero, não, vai ser difícil para mim. E aí ela foi lá, conheceu o menino e se apaixonou, agora que só quer atender autista. Então assim, a questão você precisa conhecer para poder julgar, né? Pois é. Isso em tudo, né? Inclusive eu fui eu fui numa palestra tua no Sesc, né? Foi. Que você falou de bullying. Uma mesa. Não, de bullying foi saber bullying foi na diretoria mesmo, foi na OAB. Na diretoria da OAB, que você também, ela faz parte da diretoria da OAB lá na batuta do nosso amigo Geraldo Nogueira. Né? E eu fiz também no Sesc, nós falamos sobre... porque a minha especialidade e a minha experiência, ela é toda na área privada, né? Eu não tô dentro da área da esfera pública, então eu falo muito da área privada, e aí eu levei ali, né, porque eu falo de inclusão, e aí é sempre muito comum achar que eu trabalho com escola, que a escola é sempre culpada de tudo, que a família tá sempre vítima, enfim. Existe, sim, muitas coisas que são erradas, a gente vê muitas escolas errando, mas a gente também vê famílias não fazendo o que foi solicitado, nessa parte do dever e do direito, né? Pois é, e quando você falou lá sobre o bullying, eu me identifiquei com você, porque eu nasci com uma paralisia cerebral há 50 anos atrás. A gente não tinha a questão da educação regularizada, não tinha o termo paralímpico e era muito diferente. E eu sofri, porque na minha época não era bullying, era apelidos ao qual eu ganhava e ficava chateado.
eu tenho uma deficiência na minha mão direita, ela é tortinha, e automaticamente as crianças brincavam com essa situação. Sim. E às vezes até me fazia muito mal, porque meus apelidos de mãozinha, de Capitão Gancho, de tá fundo, tá raso, com apelido. Então eu sempre ficava de lado. Mas até que um dia uma criança chegou para mim, uma discussão boba, né? Ele falou assim: ah, mas antes tua mão uma pazinha de sorvete, né? Então, tipo assim, a criança tem essa situação ao qual as pessoas com deficiência, muitas das vezes, se não tiver o acompanhamento de um profissional, de um professor que esteja aguerrido, integrado com seus alunos, eu, de repente, nem estaria aqui. Porque eu ia me colocar na minha bolha, mãe, não quero ir para a escola, eu tô sendo muito de apelido na escola, e muito pelo contrário, minha mãe foi à escola, brigou na escola, ocupou um espaço, e hoje o Anderson está aqui. É isso aí. Transformei todo o preconceito que tinha comigo, todo o bullying, em uma nova maneira de ver a vida para ajudar outras pessoas. Isso aí. E eu me amarrei na tua palestra naquele dia Obrigada. sobre isso. É porque assim, a gente fala, né? É muito comum a gente dizer assim, ah, não, no outro dia... No outro dia, eu falei, gente, isso antigamente era apelido, explica pra ele, conversa com ele, que não ele, pra ele não se colocar no papel, porque é muito assim, ah, coitadinho, ele vai sofrer porque estão chamando ele disso. Não, explica pra ele, fala pra ele pra se proteger, pra se defender. Claro, claro. Porque assim, o que a gente menos quer, a gente que trabalha pra vida, porque assim, eu sou mãe, né? Eu sou mãe, agora eu sou vó, né? Gostei da tua frase, trabalha pra vida. Eu Legal. não trabalho esse pessoal pra ficar dentro da minha clínica a vida inteira, eu trabalho pra ganhar dinheiro. Eu sou uma empresa privada, é fato, não vou ser, né, hipócrita de dizer que não. Claro. Mas eu trabalho para eles irem embora. E você estudou, você se profissionalizou, você investiu para ter um produto bom. Eu já não trabalho mais, né? Eu tenho minha equipe, que é uma equipe que é maravilhosa, 2 equipes maravilhosas. Eu tenho pessoas muito, muito envolvidas na causa, né? Agora em abril a gente tem o Espaço Autismos, que fica dentro do Shopping Carioca, e agora a gente está indo para outros shoppings, mas é um espaço o mês inteiro, né? Onde a gente tem palestra para os pais, acolhimentos para as famílias, um espaço de descompressão para as crianças com autismo, porque tá ali no shopping, né? Tá naquela correria. Claro. E a minha equipe tá toda imbuída nisso. Eles vão lá, é voluntário, então estão junto. Então isso é muito bom. Mas o que a gente pensa é assim: eu sou mãe, sou vó, eu criei meus filhos para a vida. Eu quero criar esse mecanismo também com essas mães. A gente não vive a vida inteira, né? E se criar dentro de uma bolha, como você disse, como é que vai ser? Isso pode ser para pessoa com deficiência, para pessoa sem deficiência. Com certeza. Né? Não vai encarar a vida como tem que ser encarada. Eu acho que Deus nos deu a oportunidade de ser uma agente de oportunidade. Isso aí. Eu brinco aqui sempre no programa que Deus me marcou para não perder de vista. Ele botou... porque tem os trocadilhos que fazem isso. E aí eu pego isso para mim e falo assim, realmente me deu um propósito na vida. Hoje eu me especializei não só como administrador público na área de inclusão social, né? Mas me tornei um militante da causa. Isso aí. Então, tipo assim, não pisa no meu calo, não. Porque aí a gente vai ter que discutir de uma forma maneira, de uma forma diferente, de uma forma que tem que ser tratado o assunto de pessoa com deficiência, com muita clareza. E você fez isso na tua vida, né, Michele? Eu consegui, né? Eu tô conseguindo. Eu sou palestrante, né? Então, assim, agora, dia 23, a gente vai pra Bahia palestrar. Né? A gente tem um curso só de formação de avaliação para autismo. Não tem como você chegar para uma equipe que está ali. A gente palestrou para 280 pessoas na Bahia. Você não pode ficar ali falando termo técnico, né? Tem que amarrar. Você tem que fazer alguma coisa para essa pessoa entender o que você está falando e aplicar na prática. Eu não falo para mim, para guardar para mim. Tudo que eu sei, eu passo adiante. Passar o conhecimento que é super natural. Eu não cristalizo nada. Eu acho que na vida, todo mundo copia todo mundo. Você ficar segurando, achando que não vai ser copiado... pura balela, porque você vai acabar sendo copiado de qualquer maneira. Mas assim, ninguém vai fazer o que você faz, vai fazer igual, mas vai fazer do jeito que você faz. Então, eu acho que isso é muito, muito da sociedade, né? Dessa coisa de que, eu não vou falar isso desse jeito porque vão pegar lá e vão copiar. Eu entrego meus slides, a minha professora do mestrado falou que não pode entregar os slides sem passar pelo EduCapes, eu passo pelo EduCapes antes. Mas assim, eu não tenho esse problema. E o que eu penso é que
que eu acredito, né, é que a gente precisa entender que todas essas pessoas, independente delas terem, né, um problema no braço, um problema no comportamento, um problema na fala, elas têm capacidades e habilidades. Com certeza. E a gente tem que ecoar isso para uma cidadania plena, ao qual a gente busca e a gente busca aqui no programa. É isso aí. E que esse ano a campanha do autismo, eu tenho até que dar uma coladinha, posso colar? Pode. Eu vou colar, porque eu tô errando a palavra. Porque assim... Então vamos fazer uma oportunidade. Segura aí, olha, porque o primeiro bloco terminou. Vocês, daqui a pouco vai ter agora a cola da Michele. A gente já volta já, vamos para um intervalinho. E ó, o programa Mais Inclusão, um programa para você. Já voltamos. Olá, vocês! Estamos de volta aqui no segundo bloco com o programa Mais Inclusão, um programa feito com o maior carinho para você que está em casa, nos acompanhando também nas redes sociais. Clica, segue a gente, compartilha, mostra aí que o assunto pessoa com deficiência é o assunto do momento, o assunto da pauta, o assunto do dia a dia. E para você que está em casa, a gente está falando com pessoas com deficiência no Brasil inteiro. E não somos poucos. Dados do último censo do IBGE, tipo 14 a 16 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência nesse país. E a gente está com um programa aqui para fazer um programa dando voz para todos. Não só as pessoas com deficiência, não só os familiares, mas também os profissionais. Então, nesse bloco, a gente está com a Michele Joia, que vai estar falando aqui com vocês. No terceiro e no quarto bloco, a gente vai ter a presença também do atleta paralímpico Douglas Amador, falando da sua vida como atleta e da sua vida como pessoa com deficiência, que é um exemplo para a nossa sociedade. Então, estamos aqui no estúdio hoje, no segundo bloco, com a Michele. Michele ia colar aí, né? Dar uma frase de impacto para geral. O que acontece? Todo ano, né, a campanha do autismo tem uma frase, né? Ela muda a frase. E aí, esse ano, valoriza as capacidades e respeita os limites. E é justamente o que a gente estava falando, né? Essa ideia que se tem de que ele entende, que é a coisa do capacitismo que a gente falou lá, também no cyberbullying, né, no evento. E aí você pode falar um pouquinho também de capacitismo aí, pessoal. Então, o que é capacitismo? É quando você, né, eu vou falar numa forma pra gente entender mais fácil, vou falar uma forma técnica, né, mas é quando você não entende ou você age de maneira como se aquela pessoa não tivesse capacidade de entender ou de fazer algo, né? Então, vamos falar do Anderson. O Anderson tem um problema na mão, possivelmente vai entrar num ônibus, e ele vai precisar das duas mãos, aí vem alguém, segura o Anderson, vou te ajudar, né? Nem pergunta, nem nada. Ou então, uma criança que tá em crise, a gente chega e fala, levanta, e a criança levanta, e as pessoas falam, nossa, né? Ele consegue, e o coitadinho, o pobrezinho, e a gente luta muito contra o capacitismo, né? Tem frases que a gente usava antigamente, por exemplo, o João sem braço, né? Isso é tudo frases hoje. Não, eu tenho um amigo de infância do meu pai que me dava bala, né? Na época que eu era criança, eu fui criada no bar do meu avô, e os amigos do meu pai, né? E hoje ele é o Edson sem braço. Mas ele virou o apelido dele e ele já se chama assim. O que a gente tem antigamente não era, né? O que a gente tem que entender pro público também, se é uma forma carinhosa, é uma forma que já vem sendo adotada, que use. Tem que ser natural. Então, capacitismo, essa nova palavra que tá na moda aí, vocês que estão nos assistindo aí no programa, com a doutora, mestre aqui, Michele Joia, é você tratar o assunto naturalmente, né, Michele? É como você fez para transformar num produto e se tornar uma grande profissional. Exatamente, porque você não pode pensar, né? Eu trabalho com a minha família na minha empresa e a minha mãe uma vez falou assim, você fala com ele assim, você não tem pena dele, não? Falei, não, mas a única coisa que a gente não quer aqui é ter pena, né? A gente não quer ter pena, a gente não quer que entenda que ele não tem capacidade, porque se automaticamente você tem pena, você não entende a capacidade do indivíduo. Claro. E aí vem a outra vertente, né? Se você entende que ele é muito capaz, você não respeita o limite, porque, mas ele consegue isso, por que ele não consegue aquilo? Porque todo mundo pode ter uma limitação em alguma coisa. Pra você ter independente de ter alguma coisa ou não. Para você ter uma ideia, Michele, quando mais jovem, eu tive 3 grandes dificuldades, 3 grandes problemas que se tornaram soluções na minha vida. Eu, por exemplo, queria muito... Aprendia tudo usando uma mão. Fazia tudo com uma mão. 10 vezes mais eu uso essa mão do que a outra. Sim. Então, tipo assim, eu queria descascar laranja.
Eu queria ser igual ao meu avô, então eu treinei. Hoje eu descasco laranja com uma mão só. Na terapia ocupacional, isso há 50 anos atrás, queriam que eu usasse tênis com velcro, porque ninguém achava que eu ia conseguir amarrar meu cadastro. Eu treinei 14 anos da minha vida e hoje eu dou laço com uma mão só. E aí que veio o grande barato. Eu sou do tempo do videogame do Enduro, do Atari, né? Que é aquela manoplinha, eu adoro videogame. E nasceu meu filho, com 9 anos, ele me pediu um PlayStation. E eu fui dar o PlayStation pra ele e ele chamou, pai, joga comigo aqui. Quando ele me deu aquele controle do PlayStation, quantos botões tem naquele controle do PlayStation? Não consigo usar. Até pra botar no YouTube eu sofro. E aí, o que eu fiz? Cheguei pro Cauã, meu filho, não gosto de jogar videogame. Mentira, olha só. E aí eu fui falar com Deus lá em cima, mãe, o que o senhor quer da minha vida? Me torna atleta paralímpico, me dá maior dificuldade, eu vou superando tudo. E agora para jogar um videogame com meu filho, você inventa um controle cheio de botão. E aí ele mandou uma mensagem, ele falou assim, rapaz, vai treinar. Eu treinei 8 meses da minha vida. Hoje, não sei como, eu jogo o PlayStation com uma mão só. Então, o grande barato que eu vejo na profissional que está aqui comigo hoje é insistir, é mostrar que a repetição, que o trabalho sério, que os profissionais que te seguem, vale a pena investir numa causa que muitas das vezes a bandeira azul, que é a do autismo, né, não está sendo tremulada lá em cima, está meio tremulada. E você transformou isso em energia de vida. Porque assim, eu sou dona de 2 clínicas, né, eu tenho a Criar Recriar, que também é consultoria inclusive, a gente também trabalha com escolas, né. Eu tenho o CITV, que é uma clínica, totalmente clínica, mas que tem projetos... A gente vai deixar os contatos aqui embaixo para falar com ela aqui, isso. Tá? E aí, dentro desse... Porque, na verdade, o que acontece, né? Eu sempre quis uma coisa muito grande, eu nunca quis coisa pequena, né? Eu não vim de uma vida fácil, eu vim de uma vida difícil, onde meu pai e minha mãe se separou, eu tive vários problemas financeiros, eu paguei meu próprio estudo, eu era manicure, né? Então, assim, eu cheguei onde eu cheguei com muita luta. Eu acredito que o ser humano, ele é capaz de vencer o que ele quer. Maravilha. Então, olha na tua câmera ali, fala com o profissional que está se formando agora, como é o caminho, o que ele deve fazer para seguir. Tem que querer muito, tem que ter vontade, tem que acreditar. Não tem nada fácil. Não tem nada fácil. Não, na vida nada é fácil, né? Se for fácil, vai acabar deixando de lado. É que nem ganhar um brinquedo muito caro que você queria muito, mas ganha com facilidade, deixa de lado. Criança faz isso, né? Eu jogo pra caramba PlayStation. Tirando onda. Eu não sei descascar laranja nem com as 2 mãos. Anderson arrasa com uma. Mas eu prefiro tomar suco de laranja e caixinha. É mais fácil, né? É mais fácil. E o que acontece? Assim, é acreditar no ser humano, não é pensar porque assim, a gente que trabalha com gente, a gente tem que pensar em gente, a gente não tem que pensar no diagnóstico. Legal. Eu trabalho com autismo, mas eu também trabalho com paralisia cerebral, eu também trabalho com síndrome de Down, eu sou das causas, eu não sou da causa só do autismo, eu acabei ficando com o autismo porque eu queria muito, quando eu comecei, ser lembrada pela inclusão, eu não queria ser a bandeira do autismo, só que acabou que o autismo virou uma bandeira muito grande que a gente trabalha. E hoje está crescendo muito, né? As crianças estão conseguindo os laudos, os adultos, inclusive, estão sendo laudados e o mundo está crescendo no autismo. E a gente pensa nesse adulto e nesse adolescente. Agora a gente vai voltar com a nossa proposta. Já tivemos uma escola para alunos com deficiência, adolescentes e adultos. Aí com a pandemia fechou. Agora a gente está voltando com a proposta, porque a gente agora tem uma casa, né? Numa casa você pode colocar... Então a criança chegou com crise, joga água no chão, a criança vai lá e se acalma. Você não faz isso como é o nome do projeto? A unidade 2 é a casa terapêutica da Criar Recriar. Mas o projeto que a gente vai fazer é projeto para oficina de trabalho, né? A gente vai avaliar ele, está juntando algumas parcerias, até pra gente conseguir levar o público... Já chama aí parceiros aí, olha. Eu quero aí o secretário de Educação Especial, eu quero falar com o secretário de Educação Especial, né? Eu quero falar com o pessoal aí que trabalha do trabalho, né? Pra pensar nessa possibilidade, porque assim... Pensar na pessoa com deficiência no trabalho é pensar na cota. Eu não quero pensar na cota. Na Lei 8.213. Eu não quero pensar na cota. Eu quero pensar nessa pessoa viver após morte dessa família, né? Eu que preparar essa pessoa pra vida, porque como é que ele vai viver? Eu costumo falar aqui, Michele, eu não sei se você vai concordar, a gente tem que deixar de a pessoa com deficiência ser um peso social para ser um peso contribuinte. Exatamente. Né? Parar com esse negócio que você falou aqui muito bem no começo, coitadinho, tadinho, não faz isso. Não. O mundo tem que ter oportunidade, tem que ter
acessibilidade tem que ter profissionais. É isso aí. E aí que é a pergunta que eu quero fazer. Como é que está hoje a política inclusiva? Você acha que falta ainda alguma coisa? Você acha que tem que ser mexido? Se você hoje tivesse o poder da caneta, como é que seria a vida da pessoa com deficiência? Agora vai dar ruim. Agora vai dar ruim. Não, então, eu acho o seguinte, né? Eu acho que tem muita lei. Tem muita lei. Claro. Eu acho que falta, né? Foi até a gente falou lá, eu esqueci o nome da palavra, acho que falta fiscalização, né? Cumpra-se. Que se cumpra, porque, cara, eu acho que tem lei pra caramba. Eu acho que tem lei o suficiente. Eu acho que falta alguns olhares ainda para essa família, porque vai muito sempre no foco do portador. Do paciente, da né? pessoa. Vamos dizer, do portador, que a gente tem um CID, né? Então, da pessoa que tem a deficiência, mas não tem a família. E essa pessoa quando cresce? Porque você não ouve falar do tratamento para o adolescente e o adulto, né? Do mundo do trabalho. Você só vê isso no meio privado. Você não vê isso no meio público, na esfera pública, né? Eu acho que a política tem que, como está avançando, caminhar. Tem que ser mais dinâmica. Dinâmica. E eu acho que a lei, ela é muito minuciosa. Eu acho que ela tem que ser mais didática para ser entendida. Porque ela é difícil de entender até para quem está lendo. E o grande barato hoje, tipo assim, eu uso muito o esporte paralímpico e eu me coloco à sua disposição para falar de esporte paralímpico. Eu já quero, hein? Já tô botando no lugar da gente lá. É uma ferramenta gigantesca de mostrar isso que... aí. Mesmo com o corpo lesado, mesmo com uma pessoa com deficiência, mesmo que você ache que é problema, para mim é solução. Você que está em casa, tô aqui, é a solução da minha vida. Vocês que me acompanham aí, vou deixar minhas redes sociais aqui, olha, Anderson Lopes Paralímpico. Acompanhe e você vê como foi transformador a deficiência na minha vida. Muitas pessoas falam assim, ai, meu Deus, olha o que você está falando. Não, mas é verdade. Eu nasci com uma pessoa com deficiência. Eu não fui reabilitado. Eu fui habilitado para lidar com a minha deficiência. Pra viver, de né? braço e perna. Isso aí. E eu não sei nem como é que é viver com 2 braços bons, entendeu? Eu tô feliz pra caramba com um braço só. E é isso que é o grande barato de você tratar aqui hoje. É mostrar para os profissionais e para as mães que dá pra ser feliz, né? Isso, sim, acreditar, né? Uma mãe acreditar no seu próprio filho. Às vezes a gente tá lá numa intervenção, a criança tá chorando, aí eu falo assim, tem como você não olhar pra ele? Aí a mãe, como assim? Eu falei, porque ele tá tendo birra, ele tá fazendo birra. Não é autismo, é birra, ele também é criança. Tem isso também, desmistificar o papel de ser humano do papel da deficiência, porque é muito comum juntar isso, né? E a gente hoje fala, né, dessa questão biopsicossocial. O sujeito, ele tem aspectos biológicos, sociais e culturais... Que tudo envolve. Ele não é só uma deficiência, né? E aí a gente precisa pensar que ele tem capacidade de entendimento, ele tem capacidade de chegar, né? E é o que eu falo, por isso que a gente precisa respeitar os limites, né? Nós temos um rapazinho de 21 anos que ele é ótimo como DJ. E ele vai ser um dos nossos pacientes que vai entrar. E é autista? E é autista. Que legal. E aí ele não dá, mas o autista tem problema com a audição, com o barulho. Não, ele não tem, porque cada autista é uma pessoa diferente da outra, né? Porque o autismo é singular. Você vai encontrar um autista aqui, outro aqui, e eles são totalmente diferentes. E pra quem não conhece, é dividido em níveis também, né? Na verdade, é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Que você já consegue ver na primeira infância. Já consegue diagnóstico hoje antes de 1 ano, né? Você consegue já antes de 1 ano já consegue? Um diagnóstico. Como que a mãe deve fazer? Você já começa a perceber na troca, né, com a criança, né? A mãe que tá dando mamar, ele não olha pra ela quando chama. Esses precursores, né, antes da linguagem, né? Eu faço todos esses testes na minha neta, tá, Anderson? Não posso mentir. Eu também fico olhando as crianças ela hoje, já eu fico foi aprovada avaliando. em 3, graças a Deus, porque a gente também fica preocupado, né, de ter alguma coisa e como vai ser a vida dessa criança no futuro, né? Porque eu me preocupo com tudo, até com a falta de água do planeta. Mas, enfim, a minha neta, ela é uma criança que responde a chamados, né? Ela já faz brincar simbólico daquele, cadê neném, achou. Eu tenho até o vídeo, né? A gente pode colocar como nome brincar simbólico, porque eu já vou botar em palestra, né? Porque é uma testagem. Claro. E aí, assim, você começa a perceber isso quando ele ainda é bebê, e ele não faz essa troca com você, e aí tem as estereotipias, os movimentos repetitivos, porque o autismo, ele se divide nesses dois, né? Nessa díade, que é a comunicação, que não é a fala, é a comunicação. Né? E não é a linguagem de ele não fala, ele é autista, não, ele não fala porque ele tem outra comorbidade, mas é a comunicação, é como ele usa a linguagem, né? E o comportamento repetitivo estereotipado, então aquela criança que balança muito a cabeça, balança muito o corpo, mas ele tem os níveis, né? Então os níveis, eles são
eles são o tipo de apoio que ele precisa. Então, quanto mais apoio ele nível precisa... de apoio, né? Nível de apoio. Então, quanto mais apoio ele precisa, o nível é mais alto. Então, nós temos de 1 ao 3. Só que o que é interessante no autismo? Porque o autismo, né, cara, eu falo, eu sou apaixonada porque eu não consigo nem não falar sem falar isso. Porque assim... A gente sente tua emoção falando. Porque o autismo, ele é diferente, porque ele não é daquele jeito a vida toda se ele for trabalhado. Ele pode ser moldado, vamos dizer assim? Não é moldado, ele flutua nos níveis. Então, se ele tem o nível 3, que é o nível mais grave na palavra, né, que a gente tem hoje, ele pode ir para o nível 1, ele pode se tornar uma pessoa muito próxima dos pares dele. Então ele tem que ser estimulado, tem que ser tratado. Tem que ser tratado, né? A gente tem a análise baseada no comportamento, que é a análise cientificamente comprovada, que é o ABA, né? A gente tem aí a musicoterapia, a gente tem a integração sensorial, né? Coisas com água, que é a hidroterapia, que são coisas que é a ecoterapia, são terapias que trazem, né, intensivas, que vem trazendo melhora nesse sujeito. Então ele sai do nível, mas se ele também não for tratado, ele sai do 1 pro 3. Michele, né? Olha, é muito legal ter você aqui. A gente está no finalzinho desse bloco aqui. Eu queria que você fizesse suas considerações finais. O tempo é curto, deixasse os teus contatos. Sim. A gente vai ter mais daqui a pouco outro bloco falando sobre a vida da pessoa com deficiência, com meu amigo Douglas Amador. Ele vai estar aqui junto com a gente. Mas o que é importante, fala com tua câmera, fala com o teu público, dá o teu recado, deixa tuas redes sociais e seus contatos. E o programa é seu. Estou aqui à disposição. Obrigada. Eu quero agradecer, né, o convite. Eu quero parabenizar a todos da minha equipe, das minhas mães, pessoas que estão imbuídas na melhora dessas crianças, essas pessoas. Eu acho que é esse o caminho. As minhas redes sociais, né, elas são as da clínica, são mais as da clínica porque você consegue ver, claro, né, o trabalho. Vai estar anotadinho aqui embaixo. Criar, Recriar, o CITV. Nós vamos estar em abril em vários shoppings, já temos fechado Carioca Shopping aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro. Seria muito bom que vocês pudessem estar lá. É um evento totalmente gratuito, de conscientização e de divulgação, nessa fala leve e fácil, né? Num espaço onde a gente consegue mostrar autistas artistas. A gente tem o mês inteiro a exposição que a gente chama de 50 Tons de Azul, que é a exposição dos autistas, de pessoas que fazem esculturas, quadros, variadas artes. E parabenizar aí pela proposta, né? Mandar o meu coraçãozinho aqui pra quem sabe que eu tô mandando, porque é um monte de gente. Aí fala assim, manda beijo, manda um coraçãozinho aqui, ó. E eu tenho uma hashtag que eu gosto muito de falar, que é Vamos Falar de Inclusão, porque, na verdade, não adianta só eu falar, só você falar, né? Todos têm que falar de inclusão. E a inclusão ainda é um caminho, né? Que a gente, foi como você falou, ela ainda não tá lá em cima, essa bandeira. Falar que veste a camisa e não levantar essa bandeira até o alto ainda está demorando que isso vire uma realidade. Então, se todos nós falássemos de inclusão, mesmo que seja um pouquinho, eu acredito que isso vai melhorar bastante as trocas familiares, as escolas, as instituições. Tudo vai aumentar, legal, né? Legal. Michele, tô muito feliz de receber você aqui como minha amiga. O programa está pronto para você a hora que se desejar. Eu espero que você que esteja em casa gostou, replica, compartilha. Esse programa aqui, lindo, foi feito para vocês. E, do fundo do coração, obrigado pela oportunidade de estar aqui, passando para o nosso público a tua experiência, a tua prática e a tua alegria de viver. Então a gente termina o programa Mais Inclusão. Esse bloco, daqui a pouco a gente vai ter outro com Douglas Amador, falando da sua vida como atleta, da sua vida como pessoa com deficiência, para mostrar o dia a dia, as dificuldades e glória desse mundo tão maneiro que é o mundo Mais Inclusão. A gente já volta. Alô vocês, estamos de volta aqui com Mais Inclusão, uma realização do Correio da Manhã da TVC, falando de assuntos voltados à área da pessoa com deficiência, do esporte paralímpico e de cidadania, um programa feito especialmente para você. E voltando nesse dia tão especial, estou aqui com meu amigo Douglas Vieira Amador, mas meu amigo do coração Douglas, é um prazer tê-lo aqui, para a gente estar falando um pouco de esporte, um pouco de pessoa com deficiência, porque o Douglas, igual a mim, é um atleta paralímpico,
tem um pouquinho mais de medalha do que eu tenho 2 Paralímpicas, ele tem 4. Prazer tê-lo aqui, Douglas. Prazer é meu, Anderson. Prazer é muito grande estar aqui nessa jornada junto com você. Eu acho que é muito importante a gente sempre estar falando, a gente precisa, apesar de ter... a gente ter crescido bastante com essa questão da pessoa com deficiência, mas a gente precisa estar falando sobre isso e falando sobre coisas legais também. O crescer, como você fala, é legal porque a gente tem que crescer e tem que dividir, né? Que sempre foi uma coisa que o esporte deu pela nossa essência. Não adianta você adquirir coisas e não dividir com as outras pessoas, seja conhecimento, seja... Então, eu acho que isso é importante. Vamos lá, vamos se autodescrever hoje aí como é que você tá, para quem tá em casa e não pode te ver, nossos amigos cegos e com deficiência visual. Bom, moreno alto, bonito e sensual. Mentira. Careca, 58 anos, moreno. Tô de rosa hoje, tô de rosa bebê, camisa polo rosa bebê. É uma pessoa com deficiência, Sou uma né? pessoa com deficiência, com hemiplegia do lado direito, né? Igual o tio Anderson igual o aqui. Anderson, igualzinho. Não, quase igual não, porque ele é mais bonito que eu, né? Ajudou ele mais do que eu, Não, só né? porque eu tenho cabelo, Douglas? Mas tá caindo. Segredo. Mas assim, então assim, hemiplégico também, fui atleta por muitos anos, a gente se conhece há muitos anos. Na verdade, o Anderson me deu uma oportunidade quando me encontrou nas ruas de Niterói. Eu vou falar aqui para vocês em off. Douglas, quando começou no esporte, eu vi Douglas, pessoa com deficiência em Niterói, eu falei assim, e aí, meu irmão, joga uma bolinha, vamos fazer esporte para pessoa com deficiência, que não tinha nem esse tema direito para a Olimpíada, né, Douglas? Não existia. A gente não existia. A Paralimpíada veio muito tempo depois. Existia já os Jogos Mundiais, né? Você inclusive já tinha ido a Barcelona quando eu cheguei. Mas não existia essa questão de movimento, de pessoas... Quer dizer, o movimento existia, mas era muito fraco. E essa organização dentro do Brasil com relação ao esporte não existia. Então você chegou ao meu pedido, gostou do mundo esportivo e foi muito mais, né? Então, na verdade, quando o Anderson, da primeira vez que você me convidou, eu fiquei um pouco reticente, né? Fiquei reticente com aquilo. Eu falei, pô, negócio de deficiente. Até porque, assim, não era uma coisa que eu convivia com outras pessoas. Sim. Então, assim, você nem se vê como deficiente. Você começa a partir dessa convivência. Então, a primeira vez que ele me convidou, eu não fui. Eu acho que eu fui na segunda ou na terceira que eu apareci. O Anderson foi insistente. E graças a Deus ele foi insistente. Porque isso deu uma reviravolta, né, na minha vida toda. É isso que é o grande barato, Douglas. A gente está no programa Mais Inclusão, uma oportunidade que o Correio da Manhã está abrindo para a gente, para dar voz. Gente igual a gente, desmistificar o tema, né? Porque muita gente, quando fala de pessoa com deficiência, o tema chato, pesado, e a gente está aqui, prova viva que com nossa deficiência a gente fez um diferencial, né? Com certeza, Anderson. Eu acho que, assim, tem a questão das lutas, que elas são importantes e árduas para algumas pessoas, mas tem um lado legal também, né? Eu, por exemplo... Até porque a minha deficiência ela é de nascenças, então eu nunca me vi... Foi no parto, né? Foi no parto. Então, assim, eu nunca me vi de outra forma, né? É diferente de quem adquire uma deficiência, né? Que você tem que viver uma outra relação. Eu não tive esse problema. Mas até você me convidar, eu não conhecia esse mundo. Então, a partir desse período que eu comecei a conhecer esse mundo do futebol... Que é grande, né? Muito, assim. E, assim... Posso te dizer que foi um divisor de águas na minha vida, porque a partir dali foi que eu comecei a conhecer e conheci muita coisa, né? Conheceu tanta coisa que virou medalhista paralímpico. E qual foi a Paralimpíada? Olha, Anderson, eu nem tinha noção do tamanho desse negócio todo, mas eu tive em Atlanta, 96, né? Foi, né, a minha primeira oportunidade, e assim... foi engraçado porque no primeiro dia de competição, no segundo, né? Porque o primeiro dia classificação. Não, eu digo assim, de competição. Primeira competição minha foi classificatória, na segunda eu já ganhei uma medalha, eu queria vir embora, eu já estava satisfeito. Porque você fez 3 provas, né? Eu fiz 3 provas. 100, 200 e salto em distância. No 100 eu queimei o 100 a primeira largada e acabei ganhando uma medalha de bronze. Então eu já queria vir embora, porque eu estava satisfeito. Primeiro porque eu estava nos Estados Unidos.
Segundo, porque eu já tinha ganho uma medalha, ainda tinha uma premiação muito legal naquela época. Então, assim, para mim estava tranquilo, eu já queria vir embora. E você falava, e a gente era companheiro de quarto? Ai, minha prova foi no último dia, Sua gente. prova foi no outro dia. Eu via Douglas ganhando medalha Cada e dia que eu chegava e pendurava uma medalha, a cabeça dele ficava mais inchada. porque a pressão é gigantesca, exato. E você, né? você era recordista Eu mundial. era recordista, a pressão Todo maior. mundo tinha uma expectativa muito grande, e aí todo mundo cobrando. E aí, Anderson? É amanhã, e assim. Psicológico, foi aí que o Comitê Paralímpico adotou, para quem está em casa, o profissional de psicologia esportiva no treinamento do esporte paralímpico. Exato, foi aquele um paulista. Dietmar Chamusky primeiro. Chamusky, e tinha um Chiniachik também, que fez o Chiniachik primeiro trabalho. Fez o trabalho para que a gente pudesse. Então, assim, é um trabalho de longa data. A gente foi, na verdade, assim, a gente inaugurou essa era, né, de treinamento. É porque era muito amador e quando veio não fala assim de amador, não, porque meu sobrenome é amador. Não fala assim, não. Veio então a palavra é amador. O esporte brasileiro era amador, não Douglas amador. Sim. Ele não existia esse investimento, como por exemplo, hoje eu vejo nas redes sociais do comitê, esse investimento o tempo todo. Tanto a gente não tinha. Cada instituição tinha a sua área de musculação, a gente não tinha um comitê que te preparava para te levar. Surgiu a base em 95 e não estava estruturado em 96, né? Então eu acho que a gente quebrou muita pedra, né, Douglas? Sim, a gente quebrou muita pedra. A gente, na verdade, a gente inaugurou tudo isso para que hoje esses atletas possam estar colhendo isso tudo, né? Não só a questão financeira, mas também de estrutura para poder treinar, e é por isso que o Brasil cresce cada dia mais, é uma potência. Mas aí você foi a primeira medalha de bronze nos 100, depois veio a prova de 200. Medalha de bronze. Aí eu queria vir embora. Tão feliz. Já estava feliz, já tinha. E daí Anderson, não, calma, rapaz, não é assim, a comissão também. E aí eu fui para o salto de distância. Bronze. Liderei a prova até a última. Eu ficava rezando pro cara errar, eu queria acabar com aquilo, porque eu estava em primeiro lugar. Eufórico. Só que aí o Darren, o Darren, que é um australiano, e mais um outro cara, conseguiram me passar e eu acabei ficando terceiro. E aí assim, mas aí. Aí foi solto por 200. Aí fui solto por 200 para ganhar a prata, prova. Que é a minha prova, e eu ganhei uma medalha de prata. Então, assim. Para quem não tá vendo, o Douglas ele é alto, então quando eu chamei ele pro esporte, falei, cara, vamos aproveitar essa envergadura aí, essas pernas e para jogar futebol. Na verdade, eu fui para a Andef para jogar futebol. Quando o Anderson me convidou, eu fui jogar futebol. E o nosso time a gente precisava, era quase que você só. Eu joguei futebol correndo, também no meu iniciação. Você correndo sozinho pelo time todo, porque era a deficiência do pessoal era assim um pouco mais acentuada. E aí a gente veio. Só que o Sérgio, na época, Sérgio Coelho, era que treinava Sérgio Coelho. Ele treinava o atletismo e ele viu eu jogando. Você não quer fazer um treino no atletismo, não? Eu falei, não sei nem o que é sempre isso. Assim, né? Não a gente não, porque todo mundo quer jogar bola. Brasileiro quer jogar bola. E eu não quero saber disso, não sei o quê. Também me convidou umas 3 vezes. Um dia eu fui lá, treinei. Ele falou, olha, rapaz, se eu fosse você, eu largava esse tal de futebol e vinha para cá. Pô, no primeiro ano nós fomos para Argentina. 95 nós fomos para Argentina. Logo depois nós fomos Mar del Plata. Nós fomos para Mar del Plata e no final do ano nós fomos para a Alemanha. No primeiro Mundial Berlim, de Atletismo em Berlim. E aí depois já consegui vaga para a Paralimpíada, que foi em 96. Enfim, deu um... Então, Douglas, assim, é importante a gente estar falando aqui para o pessoal que está com uma deficiência dentro de casa... para acreditar, né? Tipo assim, às vezes a oportunidade poderia ter passado e você não ter descoberto esse mundo tão significativo da pessoa com deficiência. Dá um conselho aí pra galera. É um mundo paralelo, assim, é um mundo, entre aspas, paralelo, mas que hoje cabe muita oportunidade. Então, assim, independente da deficiência, seja ela... Porque a gente tem vários tipos de modalidades esportivas que cabem para cada deficiência. Então, se é deficiente, você que é deficiente visual, você que é deficiente paralisado cerebral, seja severo, hemiplégico, tem esporte para tudo. Tem esporte para tudo. A gente tem a bocha, a gente tem a natação, esporte para quem está na cadeira, esporte para quem usa usuário de muletas, enfim, tem esporte para todo mundo. Então, independente de você ser um atleta de ponta,
com certeza vai melhorar a sua qualidade de vida. Então, Isso que é fazer essa importante. prática de Você falou, esporte, eu acho que qualidade de vida. Você falou a palavra ideal. Hoje eu vejo o Douglas aqui. Nem pareço 58 anos antes, vê? Olha moleque, realizado. E depois da fase de esporte paralímpico surgiu uma coisa muito maneira. Você pôde coordenar a modalidade esportiva. Conta a tua história aí pra gente. Então, eu acho que assim, é um ciclo, né? Assim, a gente vai adquirindo Hoje experiência. você é professor de educação física, né? Sou professor de educação física. E tudo assim, eu não gosto de ficar te dando essa moral não, mas eu tudo tenho que ficar te agradecendo aquela abordagem, né? Porque se não fosse aquela abordagem, provavelmente a minha vida poderia ter tomado um outro rumo, né? Então, diferente. E a gente nem sabe o que é. Poderia ter sido te catado na rua, né? Pois é, poderia ter sido melhor, poderia ter sido pior, mas é o que teve. E que foi muito bom, né? Então, assim, e eu também não posso reclamar, assim, eu também aproveitei essa oportunidade também. Não, e você fez mais bonito. Você aproveitou essa oportunidade e começou a achar atleta, coordenar projeto esportivo, exatamente. Virou uma máquina de fazer atleta. Antes a gente fez a parte do trabalho, né? Que a gente trabalhamos juntos também, você como gerente e eu como sub, coordenamos os projetos de empregabilidade. De empregabilidade, que a gente pegou mais de 1.000 registrados, mas foram mais de 5.000 pessoas com deficiência. Isso aí passaram é uma outra novela que eu vou contar para vocês. Que passaram por a gente, e também dentro desse bolo a gente descobriu muitas pessoas muitos como talentos. Muito talento, né? Igual o Douglas. Exatamente. Então, assim, eu acho que foi assim, extraordinário na minha vida, porque me deu monte de possibilidades. Pessoa com deficiência, né? Tem uma deficiência em todo lado dele, direito também. Revolucionou a vida porque descobriu um mundo significativo do direito, da luta das pessoas com deficiência. Ele começou a assimilar na vida dele que não é uma bandeira única, que sozinho não chega a lugar nenhum, né, Douglas? E começou a fazer a diferença, correto? Com certeza. Quando em 2002 eu parei de ser atleta competitivo. Já estava muito assim, para quem não sabe. Eu continuei. É porque as pessoas falam assim, quando as pessoas falam que você é atleta, eles associam a uma qualidade de vida. Só que é assim, você tem uma boa condição física, mas isso que destrói a sua musculatura. Isso dor até hoje. Então, assim, por outro lado, ela te destrói. Porque ele está falando de esporte performance. Esporte performance, ele exige muito. Você está sempre na linha de cima, no auge. Você está sempre trabalhando por cima. E isso faz com que você tenha muitas lesões. Então, assim, chegou um período que não dava mais. E aí eu fui coordenar. O Anderson me liberou, eu era o subgerente dele, ele me liberou para eu ser o gestor de esporte da nossa instituição. Então, assim, foi uma outra experiência muito legal, porque eu comecei a viver o outro lado. Ver as medalhas dos jovens. Começar a me realizar na realização dos outros, né? Começar proporcionar que as pessoas tivessem a oportunidade que eu tive e me realizar também, porque eu estava me realizando quando eu via um menino ganhar, a nossa equipe ganhar. Nós chegamos a ter 13 equipes esportivas. Né? Quantas? 13? 13 equipes esportivas para coordenar isso tudo, Anderson. Tem que ser bom. Era muita gente, era muitos esportes, e assim, esporte variado, porque você tinha bocha, você isso tinha no estado do Rio de Janeiro, né? Lá em Niterói, mas a gente rodava o Brasil todo com essas equipes, né? Jogando os regionais brasileiros. Então, a gente tinha basquete, bocha, rugby, natação, atletismo, vôlei, enfim, um monte de modalidade para coordenar pessoas com vaidades. Inclusive, nessa época também, até o Clodoaldo Silva era atleta da instituição nessa época, né? Pois é, a gente assim... a gente sempre trabalhou com revelação dos nossos... com revelação. A gente sempre revelou muitos atletas. A Andef sempre foi um celeiro de revelação de pessoas. Mas, quando em determinados períodos, a gente agrega com alguns atletas de ponta, até para nos ajudar com a questão do quadro de medalha, oportunizar também, porque a gente foi importante naquele período. O Clodoaldo passava por um período também de mudança de classificação, então a gente ajudou ele também nessa. Então não foi uma troca boa, uma troca legal. Então a gente trouxe Clodoaldo, a gente trouxe aquela menina também
Eu esqueci agora da natação, mas enfim, a gente trouxe algumas pessoas que agregaram as nossas equipes, né? Mas a gente tinha também as escolares, a gente sempre revelou. Camille, e tinha outra também que veio de que eu esqueci. Edênia Garcia. Isso. Então, assim, eu tô com a cabeça boa. Tá boa, hein? Tô vendo. Tá melhor do que eu. Douglas, mas eu tô com 58 anos, tem que ser. Eu vou protelar isso aí. Olha, Douglas, a gente terminou o primeiro bloco. A gente já vai voltar pro segundo bloco para falar do Douglas profissional. Carreira maravilhosa, logicamente, meu amigo de coração. A gente volta já. Vai tomar uma aguinha, volta. A gente vai estar falando aqui muito mais de esporte paralímpico e realizações. Volto já, hein? Faz que nem eu. Bebe uma água rapidinho e volta. Volta. Olá vocês, estamos de volta aqui com mais uma etapa aqui do programa Mais Inclusão, uma realização da TVC do Correio da Manhã, que a gente sempre tem que agradecer essa oportunidade de construção de uma política séria, uma política voltada para a cidadania da pessoa com deficiência. E um desses grandes instrumentos para a gente construir essa cidadania, eu costumo falar aqui muito com vocês, existe no esporte paralímpico a medalha de ouro, a medalha de prata e a medalha de bronze. Mas a melhor medalha de todas é a medalha que a gente está construindo no dia a dia junto com você, que é a medalha da cidadania. Nós aqui, pessoas com deficiência, o programa vai se tornar muito mais feliz quando a gente conseguir chegar no coração de todos e falar assim, o mundo é mais inclusivo, o direito de ir e vir é um direito de todos e a gente está pronto aqui para exercer nossa cidadania plena, usar nossas cadeiras de roda, usar nossas muletas, usar às vezes o nosso baixo intelecto para criar motivação para uma sociedade mais justa. E nessa construção dessa sociedade, eu estou aqui de novo com meu querido amigo, irmão, Douglas Vieira Amador, medalhista paralímpico, 4 medalhas paralímpicas, 3 de bronze, 1 de prata, diversas medalhas mundial, de Pan-Americano, de mundial, com um currículo invejável, que usou as suas medalhas para oportunizar vidas melhores de pessoas com deficiência. E hoje, Douglas, uma nova pessoa, né, Douglas? Um profissional mais qualificado em prol das pessoas com deficiência. Com certeza, Anderson. Eu acho que a gente... Eu costumo dizer que muitas pessoas reclamam dessa questão da oportunidade, né? Eu tive muita sorte. Eu posso dizer que eu tive muita sorte, porque assim, primeiro porque eu fui criado numa família que nunca me deixou... sempre me mostrou a realidade para que eu pudesse me entender, e depois eu tive pessoas boas na minha vida, nessa minha trajetória, que me deram oportunidade. É claro, eu aproveitei essas oportunidades. Muito. E então assim, eu não posso reclamar da vida, não. Ela foi muito, muito boa comigo, né? Apesar da deficiência, eu soube aproveitar bastante essas coisas. Então, a questão da profissionalização, as oportunidades que a Andef e o esporte me deram para que eu pudesse me qualificar. E hoje, né, depois de desenvolver essa parte dentro do esporte, dentro do movimento das pessoas com deficiência, hoje está trabalhando dentro do governo, trabalhando num projeto muito legal. Né? Não sei se eu posso falar aqui, posso falar do meu projeto? Pode, projeto lá da... Estou trabalhando hoje, eu coordeno eu sou chefe de uma das equipes de educação da Operação Lei Seca. Aqui no estado do Rio. Aqui no estado do Rio, todos os estados do Rio de Janeiro, a gente roda os 92 municípios. Mas é com deficiente, né? Pois é. Conta essa história aí. A gente trabalha com... Dentro do projeto deveriam ser 28, nós estamos agora com 26. Então são 26 cadeirantes, agentes cadeirantes, todos vítimas do álcool direção, Anderson. Tem gente que causou seu próprio acidente, mas teve gente que estava, né, esperando o ônibus num ponto de ônibus e foi atropelado por uma pessoa alcoolizada. Então hoje a gente usa eles
para que, né, a gente faz Sirva de exemplo. A gente faz muita palestra em escola, em empresa, e eles usam a deficiência dele como exemplo para que essas pessoas não precisem passar por isso. A gente não precisa passar por determinadas situações para aprender que aquilo não é bom para a gente. A gente pode aprender com os erros e com problemas. Mas, Douglas, tipo assim, existe o projeto Lei Seca, que na verdade multa, né, as pessoas, e você trabalha na conscientização. Como surgiu essa ideia aí da conscientização? Ih, rapaz, você está envolvido nisso de novo. Eu? Esse cara está envolvido em esse cara Anderson, ele se envolve em tudo, né? Então ele, num determinado momento, quando começou a se pensar na Operação Lei Seca, inicialmente começou a se pensar na questão da fiscalização, mas depois pensou-se que mudar comportamento não se faz só através de fiscalização, precisava educar as pessoas. Então, a partir disso, algumas pessoas, como Francisco Granado, Lula e algumas outras pessoas dentro do governo, foram procurar a nossa instituição, Andef, junto com o Anderson, que é o cara muito envolvido nessas questões todas, a Tânia também, e começaram a desenvolver essa parte da educação, porque tinha o entendimento que mudança de comportamento se faz através de educação. E aí você pode falar mais do que eu, como é que, né, saiu da sua cabeça, junto com o lado do pessoal do governo também, como é que faria para que pudesse atingir essas pessoas, educando as pessoas. Porque a ideia, Douglas, foi basicamente assim, antes de multar, a pessoa tem que ter consciência daquilo. Sim. Então, na época, a gente é da época que a gente andava de carro sem cinto de segurança. Nossa! E hoje o cinto de segurança está salvando vida. Exatamente. E a gente vem da época também que, vou tomar uma cervejinha e vou pegar. E álcool e direção não combinam, mas a população carioca, fluminense, não estava acostumada. Então, mais do que multar, a gente tinha que conscientizar. E a ideia foi essa, botar os cadeirantes, e você tá lá desde o começo, 15 desde o primeiro anos, dia né? antes. O Caramba. Dia 19 agora de março faz 15 anos que a Operação Lei Seca tá... E assim, todos os dias, gente, todos os dias na rua, trabalhando, tentando conscientizar o máximo de pessoas possível para que a gente possa mudar esse comportamento. Porque assim, mudança de comportamento, Anderson, ela não acontece de um dia para o outro. Só para você ter uma ideia, o cinto de segurança, que também sempre foi obrigatório, levou 30 anos para que se chegasse a 90% do uso do segurança. Isso é a estatística dos órgãos competentes. Então, assim, há 2 anos atrás, que foi a última estatística, que a gente conseguiu chegar a 90% de uso do cinto de segurança. Deus. Então, assim, se a gente conseguiu, para mudar o comportamento da sociedade, 30 anos, você imagina as pessoas da nossa faixa etária, que sempre bebeu e dirigiu e nunca aconteceu nada, tu assim, não, isso não vai acontecer nada comigo. E na verdade, uma cervejinha, né? E não é assim. É igual a vaga de deficiente, né? Sim, o cara para o carro na vaga de deficiente, rapidinho para ele, mas é essa conscientização que o programa quer trazer. É como você lá na Lei Seca todo dia executa plenamente essa atividade com os cadeirantes de conscientização, né, de panfletagem, de ir na escola, mudar conceito. É esse conceito que a gente quer mudar no Brasil através desse programa, de trazer o tema da pessoa com deficiência para o debate. Porque a gente está falando do outro. Mentira, a gente não está falando do outro, a gente está falando da gente. Porque a gente vai ficar velhinho, vai ficar idoso e vai ficar com dificuldade de quê? Mobilidade reduzida. A gente está falando do mundo para todos. E aí a Lei Seca, através do tua batuta, do teu trabalho, eu queria te dar os parabéns, e para a galera toda lá do governo do estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Governo, sim, né? Tá ligado à Secretaria de Governo. Está fazendo esse trabalho maravilhoso de conscientização e, claro, de penalidade, mas de salvar vidas, que é o mais importante. Então são 2 viés. Um de educação, porque essa mudança de comportamento, se você quer... Então, assim, hoje a gente atua tanto no jardim de infância, no ensino médio, fundamental, médio, universidade, para quê? Para você, essa mudança de comportamento acontecer lá na frente, você vai colher mais lá na frente, né? Então tem a educação e a fiscalização. A fiscalização é para aqueles que não conseguiram entender que beber e dirigir não pode, ele vai ser fiscalizado, ele vai ser parado nas operações e vai ser... E aí é o que cabe à lei, é o que a lei diz. A Operação Lei Seca, ela faz o que determina a lei. A lei diz que não pode dirigir, se você beber, seu carro vai ser apreendido, você vai ter uma multa e enfim, as penalidades que estão previstas na lei. Então, a gente só faz cumprir a legislação. Então, olha só que barato. Olha, o Douglas
achado na rua. É verdade. Você às vezes pode ter a oportunidade de alguém te chamar e você protelar. Tomara que você tenha alguém na sua vida que te pare na rua e seja insistente como antes você foi comigo, para que pudesse. É porque quando a gente acredita, né, Doug? Como você acredita naquilo, hoje, por exemplo, o mundo da pessoa com deficiência, para você é leve falar. Sim. Né? E as pessoas ficam querendo criar regras, criar normas, criar condutas. E eu sempre falo assim, acessibilidade, eu não sei fazer uma rampa. Senta numa cadeira de roda que você vai ver como é que é fácil ter acessibilidade. Tem que vivenciar. E a gente tem propriedade. O cara aqui com 58 anos, veio com 52. Rodamos o mundo, né? Vimos outras realidades de outros países. Debatemos, conversamos, participamos de encontro para estar onde aqui, ó, com voz, com você, para quê? Não é para te politizar com relação ao direito das pessoas com deficiência, é que você seja mais sensível, que a causa de acessibilidade e inclusão é para todos, correto, Douglas? Então, para quem é deficiente, assim, a gente não precisa. Você não precisa levar a bandeira, mas você precisa se conhecer, saber quais são os seus direitos, para daí você começar. Eu acho que primeiro você precisa se entender o seu mundo, para depois você começar a contribuir. E para as pessoas que fazem não só a legislação, mas o prédio, a rampa, às vezes as pessoas acham que construir uma rampa. Eu fiz a rampa. Fiz a acessibilidade. Mas não é. E ela tem um. E a porta do banheiro? Não, ela não pode ser muito íngreme, ela tem que começar e terminar em 10, começar em 0, terminar em 10, tem que ter as barras, enfim, acessibilidade não é só uma rampa, é tudo. Então, assim, para quem constrói, você precisa ter, né, as normas técnicas estão lá, né? Me fala aqui uma coisa, vamos voltar aqui que a gente está chegando nos 3 a 4 minutinhos finais. Tá. Muita gente não compreende o esporte paralímpico com essa ferramenta gigantesca de promoção de vida. Fala para geral, agora que está nos assistindo, momento Douglas no pódio, na primeira medalha, ou na segunda, ou na terceira, ou na quarta, quando você botou a cabeça, botou aquela medalha no peito e sentiu o que, Douglas? Bom, Anderson, uma satisfação muito grande, porque assim, se você for pensar que a sociedade, ela normalmente não acredita. E com certeza você, né? Não foi só glória, você passou preconceito na sua vida. Então assim, é o que eu estou falando. Então, na verdade, ninguém acha que você tem. Então, assim, primeiro uma surpresa muito grande quando você volta, né? Caraca, ele conseguiu. Nossa, mas assim, pra gente eu acho que é uma satisfação, a satisfação, todo mundo diz que é indescritível, né? Mas eu acho que é a satisfação de você ter feito um bom trabalho, assim, como eu disse para você no início, eu não posso reclamar porque eu sempre tive sorte, ou sempre tive Deus atrás, né? É bom, melhor falar colocando Deus. Acho que sempre teve colocando boas pessoas no meu caminho para que eu pudesse conseguir essas coisas. Então eu acho que é isso, de satisfação, uma satisfação de ter podido chegar lá. E aí eu lembro do Douglas, medalhista, né? Fazer uma reflexão que a gente nascemos deficientes, demos a volta por cima, hoje isso aqui é só um detalhe, e esse detalhe levou até você também ser comentarista de televisão. Pois por isso que eu falei para você que eu não posso reclamar da Break vida, News, né? olha o Douglas agora apresentador de TV. Fui comentarista do esporte na época da Paralimpíada de Pequim. Então, além de fazer comentário nos esportes, no atletismo e no futebol, eu fazia um programa ao vivo, né, fazendo um apanhado do dia anterior. Então, assim, foi uma experiência muito legal também. Então, assim, eu posso dizer que essa deficiência me deu um monte de oportunidade. E né? sobre agarrar, né, Douglas? Isso que é mais importante. Você saber se lamentando. É exatamente isso. A gente não tem que ficar se lamentando. Porque foi comigo. A gente tem que... A vida segue, a gente tem que dar continuidade, aproveitar as coisas que ela te ofereceu. Você fala, em vez em quando, do limão da limonada, fazer o limão na limonada. Eu acho que é isso. Tem um minutinho final aí. Manda uma mensagem pra galera que tá aí, seguindo o Douglas, bota aí tuas redes sociais. É contigo agora, irmão. Bom, Douglas 1082, né? Douglas Amador lá no Instagram. No Facebook. Só é Amador no nome, tá? Fica bem claro. Mas assim, cara, não deixa que ninguém diga que você não pode, né?
Você pode tudo que você quiser, mas para isso você tem que batalhar. Né? Você precisa batalhar, correr atrás das suas... Nem correr atrás, porque quem corre atrás nunca chega, né, no pódio. Você tem que correr no máximo, no mínimo do lado, né, para tentar chegar entre os primeiros ali. Então, o importante é que você vá atrás dos seus sonhos, independente que alguém diga que você não pode, você pode. Você só precisa batalhar por eles. Então, o importante é isso. Batalhe pelos seus sonhos que você vai conseguir chegar a algum lugar. E estuda. Estuda que é importante. Exemplo de vida, exemplo claro, exemplo que a deficiência é um detalhe. Eu acho que Douglas representou muito bem aqui os esportes paralímpicos. Agora a gente está no ano da Paralimpíada da França também, né? De repente pode surgir coisas boas, da oportunidade, quem sabe? Alguém está ouvindo a gente aqui, ó, um patrocinador, um apoio para o programa, leve esse programa para Paris, quem sabe, hein? Olha, a gente vai trazer muita coisa boa, porque a gente conhece, ó, os bastidores todos, né? A gente dá para trazer muita história legal, muita história de vida, né? A gente vivenciou, e o grande barato, a gente quer passar isso para vocês, a gente tem necessidade de trocar essas informações com vocês, porque a nossa vida é única, né? E a dificuldade que você está tendo nesse momento foi a nossa dificuldade. E a gente quer que você tenha mais clareza de vida. E para isso, o Correio da Manhã, a TVC, nos deu essa oportunidade de criar esse programa para você. Mais inclusão e trazer feras, como Douglas Vieira Amador, que fica aqui todo o meu carinho. Obrigado, Douglas. Eu que te agradeço, Anderson. Pela oportunidade. Coraçãozinho aqui, ó. A mãozinha não dá para fechar o coração, mas ele é aqui, ó. A colaboração dos dois. Obrigado pela audiência. Obrigado por tudo. Clica aí, compartilha. A gente precisa muito de você. Um forte abraço. Mais inclusão. Até a próxima. Valeu! TVC, a TV do Correio da Manhã.